ele não tem foco. Não, é só mais um bagunceiro. Ele não quer absolutamente nada com a vida. Ele não é inteligente. Ele não se dedica. Olha, a escola não é para ele. Um dos problemas, né, que geralmente a gente encontra no ser humano, né, como um todo, é a questão de não conseguir reconhecer erros. Então, para nós podermos ajudar esses alunos, a primeira coisa que nós temos que enxergar algumas vezes são os nossos próprios erros, né, que nós estamos cometendo. E eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você vai conseguir entender algumas coisas de como poder ajudar melhor, né, esses alunos em si e até melhorar também como professor, né, que nós sempre estamos em aprendizado constante. A primeira coisa que nós temos que imaginar, né, com relação ao aluno que é um problema é tentar separar as coisas, como os próprios médicos eles fazem, né? O médico ele não enxerga o paciente como o problema, ele enxerga a doença como o problema. No nosso caso, muitas vezes há uma inversão dentro das escolas e é considerado o aluno como o problema e não o seu comportamento, que é isso que nós precisamos separar. É muito difícil, né? É muito difícil, mas assim como o médico, nós temos que enxergar o comportamento do aluno e não o aluno em si como o problema. Então, separar essas coisas é muito difícil, principalmente quando você está começando, né, a lecionar, a ensinar. E você vai cometer erros. Eu cometi muitos erros, né, não só no início, né, da minha carreira como professor, mas também você vai cometendo alguns erros ao longo do caminho. É preciso maturidade, né, para que você consiga se concentrar e separar essas duas coisas, como muitas vezes aprendemos com o cristianismo, né? Você odeia o pecado, mas você ama o pecador. Então, o aluno em si, ele é o principal fator da nossa existência como professores. Nós existimos por conta deles. Então, temos que achar a melhor maneira, né, de ajudá-los. Uma das coisas que muitas vezes faz com que o aluno perca o foco na aula é porque, acredite, a aula é chata. Nós temos professores e professores, né? Temos aqueles que realmente desejavam ser professores e temos também aqueles que caíram como uma gota no oceano ali na parte de ensino. Isso acontece, né? Nós temos muitos que são assim. Então, muitas vezes, o professor, aquele professor, né, que sempre preparava aula boa, ele não conseguiu preparar aquela aula tão bem por conta de tantos e diversos afazeres, né, que ele tinha para fazer, né, coisas na família, em casa e tantas outras coisas na escola também. O aluno não acordou bem, ele também não. E muitas vezes o aluno também não presta atenção porque aquele assunto especificamente não é interessante para aquele aluno. E isso acontece muito nas escolas hoje, porque nós temos uma quantidade imensa hoje nas escolas de assuntos que não servem para absolutamente nada. É muito difícil focar no nada. Então, antes de estereotipar aquele aluno, né, aquele que sempre senta lá no final, né, no final da sala, na última banca, antes de estereotipar aquele aluno, nós devemos perguntar, ele fica assim em todas as suas aulas, só nas suas aulas, nas aulas dos outros professores também? Aquele aluno tem algumas outras dificuldades dentro da casa dele, né? Aquele aluno, ele já passou por alguma experiência constrangedora com o professor ou, o principal, algum professor já olhou para aquele aluno com esperança, com o desejo de ver e enxergar naquele aluno que ele tem potencial? Muitas vezes, ninguém enxergou isso, né? Então, nós temos que diminuir essa distância, né, que a gente tem, muitas vezes, né, entre o professor e o aluno. Dialogar,
conversar, não só na sala de aula, conversar fora também, né? Tentar entender aquele aluno um pouco melhor e dar esperança a ele, né? Eu sei que é difícil, eu sei que é o andar a segunda milha, mas temos que lembrar, no fim de tudo, disso, né? Nós existimos como professores por conta de vocês, por conta dos alunos, né? E assim como aquele médico, aquele cientista é incansável em tentar procurar a melhor maneira de curar aquele paciente, nós devemos fazer o mesmo como professores e ver qual a melhor maneira de ajudar aquele aluno que, na maioria dos casos, sempre tem como. Então era essa a conversa que eu queria ter com vocês hoje. Espero ter ajudado, aberto um pouco a mente de vocês para que a gente possa melhorar sempre e ajudar esses que realmente precisam de ajuda. Até a nossa próxima conversa.